Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria, podemos começar mais um programa Palavra Viva nessa 33ª semana do Tempo Comum. Uma alegria poder estar com você aqui através da TV Candidez, nosso canal no YouTube, para podermos ouvir dessa palavra, meditar, rezar com essa palavra de Deus que é capaz de transformar a nossa vida, a nossa história. Portanto, vamos clamar sobre nós nesse dia, pela intercessão da Virgem Maria, o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha sobre nós, para que Ele venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, de maneira particular sobre a nossa inteligência, sobre a nossa vontade, sobre a nossa sensibilidade, para que tudo isso, de forma integral, a nossa vida esteja aberta à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós e para iluminar a nossa vida através da sua palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós e valei-nos. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos partilhar hoje o evangelho desse dia, dessa liturgia, desse início, iniciando ontem, no domingo, a 33ª semana do Tempo Comum, aí vai se findando aí, né, o fim do nosso calendário litúrgico católico. E vamos hoje continuar ainda no Evangelho de São Lucas, hoje no capítulo 18, no versículo 35 ao versículo 43, né? Uma passagem muito conhecida, muito comum para todos nós, que é a cura do cego em Jericó, o cego Bartimeu. Então vamos lá. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça? O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho possam conduzir a nossa vida, que as palavras do Evangelho possam frutificar e que essa palavra que frutifica, que nós ouvimos, que cai no nosso coração, não volte para Deus sem o seu devido fruto. Muito bem, meu irmão, minha irmã, como eu disse, chegando ao fim desse tempo, desse nosso calendário litúrgico, aqui nós vemos a cura do cego Bartimeu. E é importante entender que todos os milagres, tudo aquilo que Cristo, que Jesus, ele realiza, além dos seus efeitos aqui, no caso do cego, dos seus efeitos físicos e reais, ele tem por finalidade, em todos os seus sinais e milagres, a finalidade de revelar alguma verdade de ordem sobrenatural ou espiritual para a nossa vida. Ou seja, tudo que Jesus fez, quando Jesus ele cura um coxo, quando Jesus ele toca ele diz para o leproso, a gente ouviu algumas semanas
a cura daqueles 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Então, Jesus ele quer que nós, através da nossa vida espiritual, da nossa vida de oração, da nossa leitura orante, para a palavra de Deus, nós tiremos uma lição para nós, uma lição sobrenatural, uma lição espiritual para a nossa vida. Portanto, hoje, a cura do cego de Jericó, ela nos remete ao ensinamento que Jesus nos deu, nos deu no Evangelho de ontem. Ou seja, ele refere-se aqui à nossa necessidade de suplicar, de insistir, ou seja, de perseverar. A gente percebe que quando o cego ele procura, aqui a gente vê, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava ali o cego sentado à beira, pedindo esmola, ouvindo um ruído, ouvindo o ruído da multidão que passava. Ele perguntou, o que está acontecendo? Quem está aqui? Que alvoroço é esse? Ele quis saber. Ou seja, já aqui na pessoa do cego, uma insistência. Ou seja, muitas vezes nós precisamos ser um pouco curiosos, A gente precisa pôr a cuca para funcionar, a gente precisa pensar, a gente tem medo de perguntar as coisas para Deus, a gente tem medo de perguntar para as pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, já tem, não que elas sejam melhores, mas tem pessoas que já têm um tempo de espiritualidade, já tem uma certa sabedoria para poder nos ajudar a buscar a Deus, a buscar esse sentido espiritual, essa finalidade espiritual da palavra e daquilo que Deus, na sua misericórdia, quer, através da sua graça, realizar em nossas vidas. Então a gente já percebe aqui uma persistência, uma curiosidade daquele homem, daquele cego, ou seja, nos faz aguçar em nós também esse desejo, essa necessidade de suplicar com insistência, de suplicar com perseverança, ou seja, de não desistir e gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em quantas situações da nossa vida, em quantas situações da nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, há em nós um desejo de também nos voltar, no momento que a gente está sem saber o que decidir, no momento que a gente está sem saber o que fazer, e diante de um determinado problema, diante de uma determinada situação, e que nós precisamos suplicar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, para que Deus possa vir em nosso auxílio, para que Deus possa vir também em nosso socorro. Então, muitas vezes, nós também estamos cegos diante de muitas situações da nossa realidade, que permeiam a nossa realidade, o qual nos faz ter essa necessidade de buscar a Deus, de buscar e de até mesmo, às vezes, até no desespero. Quantas pessoas estão buscando a Deus no desespero? Então, por não enxergar. Então gritou o cego, não uma, mas 2 vezes, até por fim ser atendido. Ou seja, mesmo, e aqui a gente vê um detalhe interessante, porque aquela multidão que estava ali ao redor de Jesus, que estava ali, que diz que Jesus Nazaré, a palavra é essa, respondeu-lhe, alguém respondeu: é Jesus Nazaré que passa. Ele então exclamou, começou a gritar, 1, 2, e os que vinham na frente repreendiam, falando: aqui, oi, fica caladinho aí, para de gritar, para de chamar Jesus. Quantas vezes assim na nossa vida também, as pessoas querem nos impedir de buscar a Deus, ou às vezes a pessoa quer se fazer como Deus na nossa vida, quer resolver os nossos problemas. As pessoas vêm cheias de conselho, cheias de direções para a nossa vida, enquanto a nossa solução, a solução dos nossos problemas, melhor que a solução, a palavra salvação, a nossa salvação, está em Deus. A piedade que nós necessitamos, a misericórdia que nós necessitamos está em Deus. O auxílio, o socorro, a ajuda que nós precisamos está somente em Deus. As pessoas vão querer nos calar, meus irmãos. As pessoas querem nos calar, de gritar, de buscar. As pessoas querem nos impedir. O mundo quer, melhor, o mundo quer. As pessoas do mundo querem, as coisas do mundo querem, as tentações, os espíritos imundos, os espíritos desse mundo querem nos impedir de gritar a Jesus, de clamar a Jesus, filho de Davi: tende piedade de mim.
Portanto, meu irmão, minha irmã, o cego gritou uma, duas, até por fim ser atendido, né? Quando Jesus ele chama ele para junto de si e pergunta: que queres que eu faça por ti? Que queres que eu faça por ti? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui no ar para você refletir já, né, nesse início do programa, nesse primeiro bloco do nosso programa, né, o que queres que eu faça por ti? Jesus hoje está se voltando, Jesus hoje quer atender o seu clamor, a sua súplica persistente, a sua insistência. Jesus quer atender a sua insistência. Jesus olha para a sua perseverança, Jesus está olhando para as suas lutas, Jesus está olhando para as suas dificuldades e Ele quer te auxiliar. E por isso Ele pergunta para você: o que queres que eu faça por ti? Olhando nos seus olhos hoje, eu não sei se você vai ter a oportunidade de ir numa adoração, ir diante do Santíssimo, ir diante de um sacrário, ou até mesmo participando da Santa Missa, mas no momento de oração que você estiver, Jesus está dizendo para você aqui agora, está dizendo, perguntando para você: o que queres que eu faça por ti? Nós vamos para um breve intervalo do nosso programa Palavra Viva, mas eu convido você, meu irmão, a abrir o seu coração e a pensar: o que Jesus hoje pode fazer por mim? Qual é a minha cegueira? Qual é hoje o que eu não estou conseguindo enxergar e que Jesus hoje pode, né, me salvar, me curar? Então, que hoje nós possamos nos colocar no lugar deste cego, no lugar do cego Bartimeu, né, que não era um cego de nascença. Bartimeu não era um cego porque ele pediu para enxergar de novo, ou seja, ele já havia enxergado. E talvez muitas coisas da nossa vida nós já sabemos, mas hoje Jesus está orando para cada um de nós e está nos perguntando, atendendo a nossa súplica: o que queres que eu faça por ti? Já já a gente volta com o nosso próximo bloco do programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, nesse início de semana, nessa segunda-feira, né, abençoada por Deus, para podermos responder a Jesus. Nós precisamos dar uma resposta para Jesus hoje, meu irmão, minha irmã, porque Ele está perguntando assim também como Ele perguntou para aquele cego: o que queres que eu faça por ti? Nós precisamos dar uma resposta. A resposta do cego foi: Senhor, eu quero enxergar de novo. Eu quero enxergar de novo. A gente percebe que esse eu quero enxergar de novo, ou seja, eu quero ver de novo, né? Ela pode designar, ela pode significar para nós aqui também a ação de olhar para o alto. Olhar, né? Nós falávamos na sexta-feira sobre essa questão de nos lançarmos à frente, de nos lançarmos a esse Deus que nos alcançou, de nos lançarmos, né, mesmo olhando para as coisas, não olhando para trás, olhando para tudo que está ao nosso redor, né, que precisa estar em Deus e voltado para Deus. O cego está pedindo: eu quero olhar de novo, eu quero olhar para o alto, olhar de uma maneira diferente. Porque aquele cego não era um cego de nascença, era um cego que se tornou cego, mas que já enxergou, mas talvez quando enxergou, ou até aqui, não enxergou bem.
não enxergou a verdade que precisava enxergar e por isso pediu, eu quero enxergar de novo. A gente pega aqui na raiz da palavra, ver de novo, e a gente percebe isso. É como se o cego pedisse uma ação de olhar para o alto, ou seja, se a gente for estudar, fazer uma exegese dessa palavra, a gente vai entender que, entre outras coisas, há aqui uma ideia de altura, essa palavra de olhar para o alto, ou seja, nós podemos fazer aqui um jogo de palavras, porque quantas vezes nós conseguimos enxergar, mas não temos o nosso olhar voltado para o alto. Ficamos como que animais, como os animais que olham para a terra, que só tem o olhar voltado para as coisas que estão aqui. Então, o convite do Evangelho de hoje, a boa notícia do Evangelho de hoje, nessa segunda-feira, para nós, a nossa resposta, melhor dizendo, para Jesus, é justamente essa do cego, Nossa, eu já sou católico, eu já tive minha experiência com Deus, eu já me converti há tanto tempo, há tantos anos, mas, meu irmão, para tantas coisas ainda, e às vezes falando até para uma certa formação humana, às vezes a gente se enche de espiritualidade, e isso é muito importante, a espiritualidade é essencial na nossa vida, mas deixamos algumas coisas que fazem parte da nossa totalidade de lado. Muitas vezes temos uma afetividade ferida, uma sexualidade ferida, uma história de relacionamentos que trazem marcas profundas dentro de nós, que precisam ser curadas por Deus e que precisam ter um novo olhar, um olhar de cura do Senhor. Então aqui, nesse mesmo movimento, nesse trocadilho que o evangelista São Lucas faz, trazendo do grego, porque São Lucas era grego, a gente pode trazer um significado espiritual mais profundo através do Evangelho de São Lucas, ou seja, baseado na cura física do cego, a saber, a cura espiritual que o Senhor quer realizar em nós. É aquilo que eu dizia no início do programa. Toda cura, todo milagre, todo sinal, todo prodígio que Jesus realizou, ele traz em si uma finalidade de ordem sobrenatural, de ordem espiritual. Ou seja, o Senhor, ele quer realizar em nós. Deus, ele nos ensina, através da teologia, através dos teólogos, que ele não fala não só por palavras, mas com fatos históricos, ou seja, fatos históricos, porque essa cura do cego é um fato histórico e concreto, que aconteceu na história e que está no Evangelho de hoje. Então, de maneira que o milagre que vemos hoje, Jesus operar de forma expressa aqui no Evangelho de hoje, também nos mostra a necessidade de sermos curados, de termos os olhos da alma, ou seja, os olhos do nosso coração, abertos e iluminados por essa luz espiritual, por essa luz divina, por essa luz de Deus que é a fé. Ou seja, pela luz sobrenatural da fé. Foi isso. Jesus, eu falava sobre a questão da cura do leproso, e quando o leproso ele volta para agradecer, a palavra diz que o leproso voltou agradecendo a Deus e ele se jogou diante de Jesus, e o agradeceu. E Jesus vai dizer, e os outros 9? E no final Jesus vai dizer, vai, porque a tua fé te salvou. A fé é essa, nós recebemos muito mais quando nós reconhecemos que Deus quer realizar algo espiritual em nossa vida, quando a nossa alma está desejosa disso. Então, iluminados por essa luz sobrenatural da fé, para podermos, ou seja, como já vai dizer no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, quando Jesus quando ele cura e diz para ele, Senhor, que eu veja
Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ficou vendo e seguia Jesus. Seguia. Nós recebemos a fé, meus irmãos, para podermos seguir a Jesus. Nós recebemos a fé foi imbuída em nosso coração, infundida em nossa alma através do nosso batismo para seguirmos a Jesus. Aí não mais ninguém, somente a Jesus. É a Ele que nós devemos seguir, é a Ele que nós devemos louvar, é a Ele que nós devemos glorificar. Ou seja, a nossa fé serve para que nós possamos acompanhar a Jesus, glorificar a Deus, né, nessa nossa peregrinação, ou seja, nessa nossa vida, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem nessa terra, ou seja, nessa Jericó da nossa vida. Então a palavra de Deus fala muito, né, em tudo, nesses fatos históricos e concretos da palavra, nessas curas de Jesus, em tudo nós podemos nos colocar, né? É como que cada um de nós que lemos, ouvimos a palavra, somos como que tragados por essa palavra e assumimos essa página do Evangelho em nossa vida. Então, né, nós precisamos entender, parece que até uma continuidade, na verdade, né, daquilo que nós já estamos partilhando, né, partilhamos no último programa. Assim como a figura desse mundo passa, também a nossa vida vai passar. Nosso fim vai chegar, né? O fato é que a morte não é o fim, né? Nós temos uma vida com Deus para viver e para isso nós precisamos, através da fé, já ir, né, nos acostumando com essa vida com Deus, né? Ou seja, olha para você ver como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Nós que estamos, né, peregrinando nessa Jericó terrena, né? Ou seja, a figura desse mundo, né? Tudo que está ao nosso redor nesse mundo, até a Jerusalém Celeste, porque aqui Jesus estava passando para justamente ir para Jerusalém. É por isso que o estar, né, a presença de Jesus em Jerusalém, onde ele vai morrer, onde ele vai, né, se entregar, é justamente para fazer alusão àquilo que é o nosso destino, né? A Jerusalém Celeste. Tudo que Jesus fez, sua morte, sua paixão, morte e ressurreição, é justamente para a nossa salvação, para um dia estarmos com Ele, né, no paraíso celeste. Então, que essas verdades, né, que nós trazemos aqui, que nós podemos, que nós meditamos nesse dia, ela possa nos colocar hoje aos pés do Senhor, aos pés de Jesus sacramentado, né, para que nós possamos lá pedir, mendigar a graça de Deus, né? E que essa virtude que nos ilumina, a virtude da fé que nos ilumina, né, nos faça olhar com fé para o alto, onde Ele está sentado à nossa espera, onde Deus está à nossa espera, onde Deus nos espera ansioso, onde Deus nos espera, né, desejoso de um dia podermos estar com Ele no céu. Meu irmão, minha irmã, esse é o meu desejo para você. Eu desejo nesse dia para você o céu. Eu desejo para você nesse dia que você seja curado das suas cegueiras, que você seja restaurado na sua vista, né? Que você possa enxergar de novo, que você, né, diante das suas cegueiras, diante das dificuldades de enxergar a vontade de Deus, diante das dificuldades de tomar uma decisão por Deus, de se lançar em Deus, você seja curado. Que essa seja a sua resposta nesse dia, né? Diante daquilo que o Evangelho nos propõe, dessa proposta do Evangelho para cada um de nós. Que essa seja a nossa resposta. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja de novo. Senhor, que eu enxergue de novo. Senhor, que eu possa olhar para o alto. Senhor, que eu possa me apegar aos bens espirituais. Senhor, que eu possa assumir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Esse é o desejo do meu coração. Te desejo o céu, meu irmão. Desejo o céu para você, para sua família, para sua casa. Que você tenha uma abençoada semana, né? Nessa semana, nessa 33ª semana aí que está só iniciando. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Até o nosso próximo programa. Forte abraço a todos. Vamos que vamos.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.